sou Belém Machado, hoje deve ser mais ou menos dia 11? 10. Hoje é dia 10 de julho. Julho. Eu vou poder me movimentar em quantos graus? Claro, o tanto que você quiser que eu te sigo aqui. Ia fazer arquitetura em Belo Horizonte, que era a melhor escola de arquitetura do país, e tinha um moço chamado Guinhar. Esse moço, Guinhar, era amigo de uns primos, de uns parentes que já tinham vindo morar em Minas. Como eu vinha para Belo Horizonte para estudar com Guinhar, dito e feito, arrumei as malas, vim, mas nesse ínter Guinhar faleceu e eu então fui fazer arquitetura conforme combinado. Eu era o único ligado à cultura, eu procurava ver os concertos, vi opereta pela Sociedade Coral do Francisco Nunes, então só existia o Francisco Nunes. O Teatro Marília veio depois, mas então eu frequentava o que tinha na cidade e comecei a participar então. Fui cantar no Coral Ars Nova com o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca. No Coral Ars Nova eu conheci Joaquim Costa, que por sua vez me apresentou a Gavino Mudado, que é irmão de Ítalo Mudado, né? Ítalo Mudado tem até lá na parede, Agamenon, aquele cartaz foi eu que desenhei, quando nós fizemos o Agamenon pelo grupo de teatro clássico. Mas então eu tive uma experiência de ator, em que isso foi bom? Eu fazia arquitetura. Então eu estudava o espaço organizado, estudava o que a arquitetura possa ensinar de fluxo, caminhamento, circulação. Eu entendia o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo naquele palco, naquele espaço. Fiz música, fiz maquiagem, toquei flauta ao vivo, em suma, eu fiz muita coisa dentro das artes cênicas. Nesse começo da minha carreira, que por sua vez também era um começo para muita gente. O Teatro Experimental do D'Angelo e Jonas Bloch, na época, depois surgiu, o Pedro Paulo não tinha nascido, ou já estava novinho, e aí as pessoas foram surgindo, e o Ronaldo Brandão e o Ronaldo Boschi, todos que fizeram estão nessa faixa um pouco mais novos que eu, portanto eu estou num começo mesmo. Teve um grande teatro do SESI, ou SESC, não me lembro bem, que fez espetáculos muito interessantes. Teve um senhor chamado Seschiatti, que veio da Itália, parece será de onde. Ele dirigiu espetáculos muito instigantes em Belo Horizonte. Eu me sentia novo, num ambiente onde não existia o conceito de cenografia. Então isso não existia, as pessoas faziam, as operetas, por exemplo, as moças, as jovens lindas vinham fazer as operetas com seus vestidos de formatura ou seus vestidos de baile. As moças no passado tinham vestidos de baile, né? Quem não sabe vai ficar sabendo, vê isso nos filmes, né? Eram vestidos compridos, mas tinham vestido de debutante, vestido de formatura, eram sempre vestidos longos. E esses vestidos foram para os palcos. Os cenários eram rudimentos pintados em papelão, muito precário, às vezes conseguia tudo emprestado. Então tinha a qualidade de fazer artístico, mas não tinha uma qualidade técnica do ponto de vista do que é visual. Quando abre o pano, a primeira informação visual é cenário, figurino, luz, maquiagem. Com isso, não existia em Belo Horizonte essa coisa. Aí eu fui chamado por quem? Foi Zé Antônio Souza, esqueci qual foi o primeiro que eu fiz. Não, o primeiro que eu fiz durou um dia só, foi feito uma única vez em Ouro Preto. O padre mandou fechar o teatro, acabou conosco, saímos todos correndo da polícia, num festival de inverno. Procura-se uma rosa, a peça chamava Procura-se uma Rosa, direção do Raton, texto é do Glaucio Gil. Em suma, minha história começou assim, fazendo já cenografia, no sentido do desenho do espaço ocupado. Quer dizer, existe o espaço proposto pela arquitetura e o espaço organizado por uma cenografia. Isso eu já sabia, isso eu já tinha aprendido comigo mesmo. Com isso, então, eu fiz aqui, se não dá para ver, mas aqui foi o meu primeiro desenho de cenário, foi de Agamenon. Foi o primeiro rabisco, isso é um rabisco, né? Que eu guardo com muito carinho, claro. Esse foi Agamenon, que eu fiz com Ítalo, mas ainda era na situação do ator de aluno, de estudante.
depois de terminada a arquitetura, foi que então essa vertente do cenário e depois do figurino ficou mais definida ou mais clara. Resultado, lá pelas tantas, já tinha feito então um cenário com direção do Rogério Falabella, que eu esqueci o nome, um realistão bem feito, competente, a torneira saía água, como se isso fosse vantagem. Na época era vantagem, bobagem. Hoje, você, dependendo da produção, você tem que abrir a torneira e tem que sair água mesmo, tá? Não põe papel celofane não, que não é por aí. Então não existe essa coisa do contemporâneo, mas abriu a torneira e saiu água. Claro que queria que saísse o quê? Pronto. Então esse saía, chovia do lado de fora, que foi Geração em Revolta, John Osborne. D'Angelo magnífico como ator, só ele não, Vilma Henriques também, um elenco magnífico, Vilma Patrícia, parece, vou esquecendo nomes. Daí para diante eu fui fazendo, comecei então a produzir. Um belo dia alguém falou, foi D'Angelo, já falei D'Angelo demais nessa entrevista. Um belo dia D'Angelo falou assim, já que você faz cenário, porque você não faz o figurino? É fundamental, porque também não existia o conceito do figurinista. Não tinha ainda quem fizesse. Essa é uma das realidades da época. Não tinha. Ah, mas tinha o fulano. Ô, gente, era coisa singela. Era uma relação doméstica com o fazer. E de lá para cá eu não parei mais. Fiz tudo. Fiz todo tipo de espetáculo. E eu não sabia nada de carpintaria. Nunca tinha batido um prego. Eu não sabia o que é isso. Pintava, né? Eu pintei desde pequeno, estudei desenho. Então tinha a habilidade artística, eu sempre detive esse poder manual, essa capacidade manual. Eu não tinha o exercício. Então conheci um homem, Nilo Pereira, que me acompanhou a vida toda. Ele não sabia nada, nem eu. Ele era vamos chamar de carpinteiro? Era um carpinteiro. Depois se transformou num magnífico cenotécnico, melhor que Belo Horizonte já teve. Ele então aprendeu comigo e eu aprendi com ele. E nós dois construímos todos os meus cenários. Ele construiu, tirando uma exceção ou outra, que eu não me lembro qual seria a exceção, ele fez comigo todos. Descobrindo as coisas no fazer. Então eu descobri técnicas de pintura e pintando. Não existia mão de obra. Seu Nilo foi a bênção de Deus. Não fora ele, quem seria? Outros vieram depois, os mais novos estão aí. Alguns que eu peguei pela mão, não existia escola. Como até hoje não existem escolas, né? Eu tive que aprender a fazer tudo. Eu sei fazer tudo dentro do que precisa de uma caixa cênica. Por isso que eu me transformei num cenotécnico. E buscava ter o entendimento do que estava fazendo, que isso também deu um embasamento teórico. Tem aulas que eu dou de conteúdos que eu desenvolvi por mim mesmo. Gostaria de ter tido pessoas como eu tenho, como eu sou para algumas pessoas hoje, como eu ensino com prazer. Eu gosto de ensinar, eu gosto da aula, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado mesmo. Então eu não tive professores, não existiam grandes na área. Tinha 1, 2 em São Paulo, 1, 2 em Rio, sei lá o que, Londres, Paris, Nova York, mas eu fiquei muito sozinho em Minas Gerais. Aí é o outro ponto da questão. Aí eu fui ficando mais competente, fui fazendo cenários que balançaram a opinião pública, estimularam os críticos. E um belo dia, foi a primeira vez, essa pergunta me foi feita 300 vezes. E eu falava assim, mas por que você está em Minas? Aí eu respondia, por quê? Minas não me merece. É só a pessoa ter um mínimo de conhecimento, tem que cascar fora de Belo Horizonte. Quem sabe se não tinham razão. Fiquei. Faltava essa mão de obra e eu criei esse centro, chamava Centro Técnico de Produção, ligado à instituição chamada Fundação Clóvis Salgado, e transformei aquilo lá
primeiro, enquanto centro técnico, um espaço para a guarda, manutenção e construção da obra cenográfica, cenários, figurinos, adereços, objetos, etc. E ao mesmo tempo eu implantei naquele espaço um outro conceito da tecnologia do espetáculo, então Centro de Tecnologia do Espetáculo, com cursos de formação. Algumas pessoas gostariam muito de fazer essas áreas de cenário, figurino, adereço, objetos, né? Então há uma demanda maior, a cidade cresceu, os grupos cresceram, existem muito mais grupos trabalhando, existe muito mais gente formada, como ator, por exemplo, né? Existem diretores formados. Como forjar a consciência para a valoração de um profissional da cenotécnica? Como forjar uma consciência para a autovaloração de um profissional da cenotécnica? Essa pergunta está no ar. Como forjar isso? Participei de 1000 espetáculos onde tinha o estranhíssimo ensaio para censura. Então, na época eu não tinha competência de semiótica ou semiologia para discutir em profundidade os significados, mas eu tinha percepção dos significados. Eu não tinha ainda estudado semiótica, ou semiologia, se quiser. Nunca tinha lido Roland Barthes, até então. Então essa pergunta, ela significa o quê? Eu aprendi meio que compreendendo. Como eram os mesmos sensores, alguns sensores me conheciam. E, como a produção começava atrasada, a gente entrava no teatro na segunda ou na terça para estrear na quarta, várias vezes esse ensaio de censura não tinha o cenário pronto. 6 da manhã você já estava acordado, tomando um café ali em algum lugar com pão com manteiga. Você tinha que descansar, porque você não ia aguentar o dia seguinte. Varar à noite era sinônimo de trabalho cênico. Hoje acho que menos. Hoje não tem mais essa coisa de varar à noite. Hoje você tem mais dias dentro de um teatro para montar seu cenário. Então antes não tinha. Nós estamos falando de censura. Então não tinha os cenários prontos. Mas eu já tinha aprendido que algumas formas poderiam gerar um significado, consequentemente alguma percepção. E várias, eu não me esqueço de vários, tinham símbolos e signos complicadíssimos que você iria, com certeza, burlar a censura. O que se fazia na época? Do diretor, do autor do texto, a elenco, a todo mundo, o espetáculo, vários eram produzidos assim, burlar a censura. O espetáculo tinha que criar metáforas complexas para burlar uma possível censura. Alguns, a nível nacional, foram espetáculos muito instigantes, onde a forma, a cenografia evoluiu muito, porque tinha que burlar a censura. Grandes espetáculos que fazem parte da história do Brasil são dessa época. E claro, a maioria aconteceu em Rio e São Paulo. Eu já me fiz essa pergunta, como que a gente produzia? Os espetáculos eram de um rigor estético, a maioria muito bons. Já me emocionei dando o terceiro sinal para começar a ópera, mas várias vezes, né? Praticamente todos os espetáculos me emocionam, uns mais, outros menos. Esse prazer faz com que eu me entregue, me dedique, com muita definição nos projetos todos. Mas como eu sempre tive muito prazer, eu sempre fiz com muito cuidado tudo. Busquei sempre fazer com muito cuidado. E o importante é o que você está fazendo naquele exato momento. Qual espetáculo você está fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? A minha angústia criativa, a minha preocupação é com o espetáculo da agora. Então esse espetáculo está levando a minha emoção.